Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Eu quero ler outra vez o texto de Romanos capítulo 8. Ontem eu li para vocês um versículozinho de Romanos 8:1. Hoje eu vou ler mais um, ok? Diz assim o apóstolo Paulo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele completa: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu disse para vocês ontem que ele conseguiu colocar nesse versículo uma pílula divina, né? Aí está toda a essência da vida cristã. Ele está falando sobre como é que a gente anda com Deus, como é que a gente se relaciona com Deus. Não é segundo a carne. Ele está dizendo que a mentalidade meramente humana, ela é carnal. Ela não consegue pensar corretamente as coisas gloriosas da salvação divina. Então, muitas vezes as pessoas que são cristãs, elas têm um mínimo conhecimento de Jesus a ponto de serem salvas, de aceitarem Jesus. Esse é o mínimo que precisa ser conhecido. Mas elas não se aprofundam numa compreensão espiritual, elas não procuram ser transformadas diariamente pela renovação da mente, ou seja, a nossa mente ela precisa ser salva todos os dias com a palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso espírito já está realizado, já está salvo. Essa cápsula divina que Deus colocou justiça perfeita, santidade, colocou uma relação com Ele. Que maravilha, né? Só que o crente ele não vai experimentar isso na plenitude se ele não transformar a cabecinha, a mente. O entendimento precisa ser renovado com a verdade da palavra. Por que, pastor? Porque, de repente, veja só, se você tiver somente o seu espírito regenerado, você não poderá experimentar a glória desse poder se a tua mente é carnal, se a tua mente está em harmonia com os sentidos físicos somente. Se você deixar a tua mente, né, no seu estado meramente natural, como ele foi acostumado desde que você nasceu, isso é uma mente carnal, é uma mente natural, é uma mente que não cogita corretamente as coisas espirituais e celestiais. E o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: olha, nesta jurisdição do Espírito, por que eu falo jurisdição? Porque é uma coisa legal, tem legalidade. Quando eu falo de jurisdição, eu estou falando de um governo. Tudo isso o crente precisa pegar, entendeu? Ele precisa entender que o andar com Deus, ele tem uma região, uma jurisdição. Quando Paulo fala de regiões celestiais, ele não está falando do céu, num lugar glorioso, lá em cima, onde Deus habita. Ele está falando de regiões celestiais, ele está falando de uma região espiritual onde o governo de Deus está atuando. Essas regiões celestiais estão em contato com o nosso espírito. Nós temos uma jurisdição espiritual sobre o nosso espírito, que é diferente dessa região física, dessa região onde o nosso corpo está atuando. Então o crente tem essa divisão, ele precisa ter uma noção precisa dessas realidades. Por quê? Porque senão ele vai se enxergar, ele não vai conseguir se enxergar em espírito. Por quê? Porque ele tem a tendência de sentir, de perceber mais as coisas físicas e materiais do que as coisas espirituais. Então ele vai concluir errado.
Ele vai concluir o seguinte: eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Por quê? Porque eu tropeço nos meus pensamentos, eu erro na minha maneira de ser. Porque ele está andando segundo a carne, ele não está andando segundo o Espírito. Porque o Espírito não faz, o Espírito não tem essa tendência, entende? Essa inclinação. Então o crente precisa todo dia acordar e falar assim: espera um pouquinho, quem sou eu? Quem sou eu? Entendeu? O que a minha cabeça está pensando? Eu estou andando em harmonia com a carne ou com o Espírito? É o que Paulo está falando no versículo 2. Existe uma lei, uma jurisdição nesse território do Espírito. Ele está dizendo: a lei do Espírito de vida é essa lei do Espírito. Ela me livra de uma outra lei, dessa lei natural, da tropeçação diária, entende? Das tendências comportamentais adquiridas ao longo dos anos. Tudo isso a gente pode mortificar facilmente pelo poder dessa nova lei do Espírito. Perdão. Eu quero que você entenda isso. Se você entender, pelo menos o que eu estou falando, você vai querer viver o que eu estou falando. Porque durante muito tempo na minha própria vida, isso é importante a gente dizer, a gente usar testemunho da vida. Eu fui criado desde criança no Evangelho, eu nasci num lar cristão, entende? Mas isso não faz de você um cristão, você tem que tomar posse das realidades de Deus. Aí um dia eu entrei de cabeça nesse desejo de ter Jesus, de conhecer Jesus, entende? E fui para uma igreja. Nas igrejas a gente é ensinado, muitas vezes a igreja, tem certas igrejas que trazem para nós ensinos que trazem mais dificuldades do que soluções, do ponto de vista da palavra de Deus. Você está entendendo? Porque nas igrejas que eu era ensinado, eu nunca conheci nada sobre essas realidades do Espírito, da vida do Espírito. Eles não entendiam que nós somos 3 partes, nós somos espírito, alma e corpo. Então na minha cabeça ficava uma confusão terrível. Eu achava que eu era essa bagunça, essa miséria dos meus pensamentos, das minhas emoções, das memórias. E eu falava: como que Deus está lidando comigo nessa bagunça? Como que eu posso ser uma nova criatura quando a minha cabeça é tão cheia de contradições, de lutas, de combates, não sei o que. Eu não entendia que essa esfera é uma esfera apenas da alma humana. E o mais poderoso de nós está no Espírito, aquilo que Deus realizou ali naquele quartel-general, aquela cápsula, O nosso Espírito é o lugar onde Deus está lidando com a gente. E agora Ele está ensinando para a gente diariamente como que a gente traz essa parte fraca em harmonia com essa parte forte. Você está entendendo? Você que está ouvindo essa mensagem, eu estou pregando para cristãos aqui, né? Se você ainda não tem Jesus, se você ainda não recebeu Jesus Cristo, faça isso. Fala: Deus, eu quero ter uma nova natureza, eu quero que o Senhor me perdoe todos os meus pecados e purifique meu coração e me conceda um novo nascimento, uma nova natureza espiritual. Porque eu estou falando para aqueles que já se consideram assim, já se consideram salvos, já se consideram de Deus, mas vivem em conflitos. Você está entendendo o que eu quero dizer? São pessoas que são de Deus, mas que de repente começam a ter um conflito enorme na cabeça, dizendo: como que eu posso ser de Deus e ter tantas inclinações carnais? Como que eu posso ser de Deus e tropeçar constantemente naquilo que eu considero que é pecado? O apóstolo Paulo está dizendo que não, existe uma lei aqui
que você precisa andar segundo essa lei, que não é a lei de Moisés, não é a lei de nada disso que eu estou falando. É a lei do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em nós, ele implementa uma nova lei, uma nova jurisdição, que se a gente andar segundo essa legalidade, a gente tem poder espiritual. Simples assim. Se você sai dessa esfera mental, né? Se a sua mente sai dessa esfera de fé da palavra, você percebe que você começa a ter lutas enormes no coração e na alma. Mas Paulo está dizendo aqui, se você andar segundo essa lei do Espírito, você é livre. É o que ele está dizendo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E isso é contínuo. Você precisa manter um status mental, entendeu? Em harmonia com aquilo que você já é em espírito. E aí você tem uma vitória gloriosa. Perfeitamente. Você acorda pela manhã e fala, glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor me fez justo. Você está entendendo? Você não acorda. As pessoas que acordam dizendo assim, eu sou pecador, elas estão estabelecendo um caminho de pecado, de erro, de tropeço, elas não vão aguentar a parada, não vão aguentar a bucha, como diz o português popular. Por quê? Porque a mentalidade já está estabelecida na direção errada. Deus deu para a gente uma soberania mental muito grande. A gente tem que estabelecer isso pela fé. O nosso espírito já está completo, é o que Paulo diz em Colossenses, e estáis completos nele. Aleluia. Nós estamos completos em Cristo, perfeitos nele. Mas aonde? Em espírito. Pastor, eu não consigo enxergar essa perfeição. Claro, filho, ela está em espírito. Agora você precisa treinar a tua cabeça. É um treinamento de fé, para você não pensar mais segundo a carne. Você está entendendo? Para você não pensar mais segundo a maneira que você sempre pensou. Você vai ter que fazer uma renovação completa na sua maneira de pensar, na sua maneira de entender e fazer com que essa cabeça se harmonize com o que Deus está te revelando. Ele está te revelando que você é uma criatura absolutamente nova em espírito. Portanto, a partir daí, você tem todo o direito legal de andar numa nova lei espiritual para que a sua alma sinta diferente. As suas emoções vão começar a sentir coisas novas pelo poder do Espírito. Você vai sentir alegria, vai sentir liberdade, vai sentir paz verdadeira, vai sentir comunhão com Deus, e tudo isso vai te libertando de hábitos destrutivos. É uma coisa automática, é uma coisa ela floresce em nós, entende? A justiça de Jesus que foi plantada em nosso espírito, ela vai florescer santidade. Entendeu o que eu estou dizendo? Justiça floresce santidade, frutifica santidade. Entende o que eu quero dizer? Não é o contrário. Não é o contrário como muitos crentes tentam fazer. Os crentes muitas vezes tentam ser santos primeiro, tentam fazer força para ser santos, a fim de alcançar uma justiça com Deus. Não, cara, esse é o caminho contrário do que Deus fez. Entende o que eu quero dizer? Primeiro, Deus decreta justiça total no teu espírito. Você está justificado. Você está justo diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus, está escrito. Depois que Deus faz essa glória, agora você tem que acordar todo dia de manhã, entendeu? E ter que brigar com a tua cabeça e falar assim, cabecinha, nunca mais você vai pensar de si mesmo como pecadora. Você agora vai enfiar na cabeça que você é santa e justa. Não porque você é bonzinho em si mesmo, mas porque você recebeu esse dom. Simples assim. É um recebimento. Não é isso? Você está entendendo o que eu estou falando?
Você tem que receber todos os dias, pela fé, que você é justo. Porque senão, a santidade não frutificará nas tuas emoções, nos teus pensamentos. Porque uma coisa é consequência da outra. Entende? Você precisa receber essa justiça todo dia. Olha só o que Paulo diz em Romanos 5, 17. Ele diz assim: porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, a morte reinou por esse, pelo Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Entende o que ele está dizendo? Ele diz assim, um cara pecou e todo mundo pecou por causa de um cara, que é Adão. Mas agora em Jesus, por causa da obediência de um só, Jesus, todos serão feitos justos. Então, se você receber a abundância da graça todo dia, e esse dom da justiça todo dia na tua mente, você vai reinar em vida. Você vai ter poder de reinar sobre a tua alma, que antes você não conseguia. Você vai ter o poder de reinar sobre as tuas percepções, os erros mentais que te afligem durante a vida inteira, que te acusam. Tudo isso será quebrado no poder dessa glória, da justiça de Jesus. É o que ele está dizendo aqui. Os que recebem a abundância da graça e os que recebem o dom da justiça, leia esse versículo, né? Eles reinarão em vida. Está entendendo? Procure deixar sua Bíblia aberta quando eu estou falando. Coloque a letra da palavra diante dos teus olhos, porque isso é poderoso. Você precisa ler Bíblia. Então, resumindo, a palavra de Deus diz assim: agora nenhuma condenação há para esses espíritos que estão absolutamente firmados na graça da glória, da transformação poderosa que aconteceu aí. Aconteceu uma coisa miraculosíssima, houve uma transformação de natureza. O nosso espírito era um espírito pecador, era um espírito de pecadores. O nosso espírito era um espírito morto, mortificado. De repente vem Jesus pela sua glória e ressuscita o nosso espírito que estava morto. É o que ele está dizendo lá em Colossenses: se já ressuscitastes com Cristo. Percebe como ele diz que nós já ressuscitamos? Ele está querendo dizer em relação ao nosso espírito. Por quê? Porque o nosso corpo ainda nem morreu. Como é que ele poderia ter ressuscitado o nosso corpo? Então ele não está falando de corpo aqui. Ele está falando que houve uma ressurreição do nosso espírito já. Nós já estamos ressurretos em espírito, nós já estamos justificados em espírito, nós já estamos santificados em espírito, nós já estamos em unidade plena com Deus em espírito. Mas a cabecinha precisa aprender isso para que a gente possa gozar os privilégios dessa glória. A cabeça é o principal fator agora. O crente que tem um espírito regenerado, vivificado, mas uma cabeça de derrotado, uma cabeça de pecador, uma cabeça de culpado, uma cabeça de indignidade, esse cara não entendeu nada do que é o Evangelho. É preciso uma profunda mudança de entendimento, de cabeça, para que você e eu e todo mundo possamos receber todo dia esse fluxo de glória, de poder, de reino. Nós precisamos reinar em vida, é o que Paulo está dizendo. Então, por favor, receba hoje a abundância da graça. Senta como eu estou sentadinho aqui numa cadeirinha, fique em silêncio, fala: Deus, acho que eu tenho pensado errado ao longo da minha vida. Acho que eu tenho pensado muito errado como cristão. Eu, a partir de hoje, quero receber esse dom da justiça todo dia. Eu quero acordar, levantar, eu quero colocar o meu pé para fora da cama, levantar as minhas mãos para o céu. Primeira frase que eu vou falar todo dia de manhã: graças te dou, Senhor, porque eu sou justo em Cristo, eu não sou pecador. Se você fizer isso todo dia, a tua cabeça vai ter que acostumar que ela é justa. Por quê? Porque você tem uma luta na cabeça. Acorda, é o que eu faço todo dia. Tu pensa que eu não faço isso? Eu levanto todo dia justificado, eu levanto todo dia celestial. Eu levanto todo dia amado por Deus, eu levanto todo dia, eu declaro essas glórias na minha cabeça, porque senão ela vai pensar de maneira errada, ela vai pensar em acordo com
as sensações corpóreas, ela vai pensar em acordo com as coisas que estão acontecendo neste mundo. Não, o crente não pode viver assim. O crente tem que batalhar pela sua mentalidade, trazê-la cativa a essas verdades de Jesus. E aí, adivinha o quê? Aí o poder do Espírito Santo se manifesta poderosamente, porque ele encontra uma sociedade adequada. Ele faz com que essa lei do Espírito da vida entre em ação. Você está entendendo? Você, quando faz isso, você coloca sua mente em harmonia com o teu espírito. Você traz a tua vida como um todo para debaixo dessa jurisdição do Espírito. É isso que é andar em Espírito. Não é mais andar segundo a carne, a mentalidade meramente humana, aquela mentalidade de indignidade, de fraqueza, de culpa, de pecado, de inferioridade. Não! Pare com isso, não importa a tua experiência, você já errou, já pecou, não é isso? Tem gente que fica pensando assim, pastor, a Bíblia diz que se eu separar do meu marido, casar com uma outra pessoa, eu estou em adultério. Então, por exemplo, a pessoa faz isso, casa com uma outra pessoa, aí passa o restante da vida, porque ela tem uma ideia, né, segundo a lei, e ela nunca consegue ter paz com Deus, porque eu casei de novo, eu vou morrer adulta. Cara, isso não é de Deus. Você está entendendo? Eu estou dando apenas um exemplo para você entender que você precisa chegar num lugar de encontrar essa paz da justificação. Por quê? Porque Jesus te libertou da lei, entendeu? Para que você tenha paz da justificação. Isso significa o seguinte, aquele adultério que a lei apontava como adultério, em Jesus crucificou isso. Então, por favor, se você casou com uma outra pessoa, está bem com essa pessoa, vive em paz com ela, por favor, descanse em Cristo, não fique casando de novo, entendeu o que eu quero dizer? Não leve isso como desculpa para você, então agora eu vou separar desse também, vou pegar um outro, Não é isso que eu estou falando, eu estou falando, chegou nesse ponto, já fez um erro, já caiu, a família foi dividida, então para nesse ponto agora, está entendendo? E começa a absorver a glória da justiça para este ponto da tua vida e fala, Deus, o Senhor apagou todos os meus pecados, eu não tenho adultério, eu não tenho nada disso, a lei está morta para mim, eu estou morto para a lei, o Senhor me dá uma justiça perfeita. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, Deus quer que a sua vida atual seja completamente pura, purificada por causa dessa justiça que Ele já colocou no Espírito. Se você vive com uma pessoa e não é casado e aquilo te incomoda, porque diante de Deus você sente que não está legal, então procure acertar na vida, né? Procure falar com essa pessoa, não vamos viver assim não, vamos se acertar, vamos entrar numa aliança real. Então essas coisas precisam ser acertadas apenas. Mas isso não arranca a legitimidade da glória, da justiça poderosíssima de Jesus, que está dentro do teu espírito. Eu te chamando a atenção para todos os que estão sempre com essa mentalidade culpada. Então, existe solução de Deus para você viver uma paz que você não conhece. Você está entendendo? Hoje eu estou dando 2 exemplozinhos, porque eu tenho certeza que tem um monte de cristão com esse monte de pepino na cabeça, nunca experimenta a glória da justiça que está plantada dentro da gente, essa glória de que nós somos justificados eternamente. Então existe um conflito enorme entre aquilo que ele é em espírito e aquele que está vivendo na sua experiência, e esse choque não para, e a pessoa passa 10 anos, e 20 anos, 30 anos, e você pergunta para ela, como está? Ai, pastor, eu estou mal, eu ando em pecado. Cara, isso não é vida cristã. Você está entendendo? Não é. Porque a palavra de Deus quer que você experimente isso aqui, essa novidade de glória que existe na justiça de Deus em nós. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo essa mentalidade da carne, mas andam segundo a mentalidade de quem nós somos em espírito. Porque essa lei do Espírito da vida me livra diariamente da lei do pecado e da lei da morte. É o que ele está dizendo.
Você está entendendo? Então, por favor, eu estou falando isso para você que já é de Jesus. É preciso unificar a maneira de pensar com a glória que já está estabelecida. Então existe uma firmeza poderosa de um lado e uma fraqueza enorme do outro. Não tente trazer a fortaleza para dentro do hemisfério da fraqueza. Faça o contrário. Procure trazer toda essa miséria da tua fraqueza para dentro desse território estabelecido de poder, de justiça e de verdade. Aleluia! Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado. Porque o Senhor nos salvou de uma maneira tão radical e gloriosa que às vezes os crentes têm dificuldade de entender. Eu te peço hoje, ó Deus, que eles possam pelo menos despertar para aquilo que nós estamos falando. Eles precisam trazer a mente, o coração, as emoções, os sentimentos para debaixo da esfera do Espírito regenerado. Eles precisam encher a cabeça com a verdade do Evangelho, a verdade que o Senhor nos resgatou, de que o Senhor nos transportou espiritualmente do império das trevas para o reino de Jesus. Eles precisam se enxergar justos e pisar na cabeça do diabo quando o diabo vier acusar com esse dedão sujo. Eles precisam chutar a cara dele e falar assim: Deus, eu declaro diante desse inimigo que eu sou justificado eternamente. Eu vou viver a minha vida a partir de agora numa santidade que frutifica naturalmente dessa justiça que eu recebi. Eu vou receber todo dia, quando eu levantar pela manhã, esse dom precioso, chamado dom da justiça. Eu vou acordar e dizer: graças te dou, porque eu sou justo em Cristo, eu sou justificado eternamente, eu não sou justificado temporariamente. O Senhor me deu um dom para o restante da vida e vai atravessar a eternidade afora. Portanto, eu não vou perder nenhum dia com essa mentalidade de avestruz. Eu vou ter uma mentalidade de águia poderosa que anda em Jesus, que pisa na cabeça da serpente. Eu vou abandonar pecado porque o Senhor me dá poder em espírito para andar uma vida de santidade, frutificando de maneira automática, sem esforço, sem frustração, sem esse esforço carnal para ser santo, não. É no poder do Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, meu Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa estar falando poderosamente através dessas mensagens ao teu coração e que você possa repartir isso com alguém. Comparte esse áudio com alguém. Deixe seu like, né? Para aumentar a visualização do vídeo aí. Por favor, dá um likezinho e dá o seu comentário aí embaixo, tá bom? Deus te abençoe ricamente nesse dia e a gente vai se falando aí durante a semana, complementando esses entendimentos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.